Vamos continuar a gravação da nossa corujinha. Vamos pintar agora a barriguinha dela. Lembra que eu falei que eu ia pintar uma asa e a outra asa, adiantar, né? E depois a gente vinha para a pintura da barriguinha. Então, eu vou usar aqui, ó, palha, caque, ou caqui, né? E branco. A princípio, já misturei com o diluente. Eu falo sempre isso, eu gosto da minha tinta bem diluída. Eu poderia ter tampado primeiro esse cordão aqui, mas como o palha ele é bem clarinho, eu não vi a necessidade. Mas vamos lá, se você vai pintar, vamos supor que você coloque aqui uma cor escura. Você pode fazer o quê? Você pode pegar e riscar com a caneta ou com o lápis já o cordão mais forte e vir com o line ou com a caneta para tecido e deixar isso aqui já pintado. Ah, como assim? Se pode pintar mesmo, porque não vai te atrapalhar, vai secar, é claro que você tem que esperar secar. E você não vai perder o risco, se você ficar com medo, tá? Ó, já venho aqui, ó, com a sombra, que é o caqui. É o caque. É uma cor engraçada, né? Ó, venho colocando aonde? Aonde não tem luz, tá? Que é debaixo aqui da cabeça, do lado das asas. Vou esfumar bem para dentro do palha. Se você não tiver esse caqui, você pode usar o caque, né? Se você não tem o caque, você pode usar o sépia, dá certo também, tá? Fica parecido, não fica igual, mas fica parecido. Ó, já vou vir, porque ele aqui é minha sombra. Então, eu venho aqui e capricho aqui, ó. Tá? Eu posso colocar antes ou depois, não faz diferença, porque eu vou ter que intensificar, tá? Então, eu vou aproveitar e colocar aqui direto. Por quê? Porque aqui também vai entrar sombra, que aqui é outra cor. Aí eu coloco, esfumo. Ah, mas ficou muito escuro. Não se preocupa com isso, não. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ainda a cor mais clara, que automaticamente vai deixar bem mais suave, tá? E vou cobrindo, tá? E se tampar ali, eu não me preocupo, como eu falei, por quê? Porque a cor é clara, então eu consigo ver. Não sei se dá para você ver, mas se tampar também não der para ver, eu também não me desespero. Por quê? Porque dá para riscar com o lápis ou com a caneta. Aí você escolhe com o que você vai riscar também. Às vezes não precisa nem de riscar, você passa o próprio pincel ou tem um palito, intensifica de novo o risco que já tava, tá? Ó. Ah, mas essa bolinha você não vai... Não, não vou pintar, tá? Por quê? Porque isso aí é um botão. Eu fiz um botãozinho. Ó, volto intensificando a cor da sombra. E vou esfumar aqui o que eu quero que fique bem coberto. Aqui, ó, também, porque é como se fosse uma moeda, um pingente, então ele tem que ter um destaque. Aqui ela tá em cima de um galho. Também vou intensificar, ok? Dando voltinha nas patinhas, ou na mãozinha dela, aí você que sabe, ou nos pés. Ó. Já venho com um pouquinho de branco e o pincel sujo. Por que eu tô falando sujo? Porque aí ele não vai ficar totalmente branco, ele vai ficar com a corzinha mais clarinha, correto? Ó. Essa parte aqui, vou fazer igual essa aqui, de cima. O rabinho dela, embaixo, é a mesma coisa. Deixa eu
aqui, ó, vou cobrir, tem uns risquinhos, só vou cobrir e depois eu venho fazendo a separação, ó. Ah, mas na hora que eu faço a cobertura, não pega totalmente na linha. Não se preocupa, gente, quando lava, isso aqui sai, tá? E se for a caneta fantasminha, aquela que apaga com calor, você vai chegar aqui depois o secador de cabelo ou a borracha mesmo, vai passar a borracha para apagar e vai sair, ok? Ou você faz um fundo também. Já falei e vou repetir. Pintura não é para te estressar. Deixa que a vida por si te estressa. Pintura é para você desestressar. Lembra que tinha uns risquinhos, ó? Tinha uma assim, aí tinha uma assim, um para cada lado, certo? Tá vendo como não perde? E eu venho aqui, ó, faço uma aqui e outra aqui. Puxo pra cá, puxo pra cá. Aí você vai falar assim pra mim: ai, nem deu pra mim ver direito. Calma que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. E nem sei se o som tá legal também. Ó, vou pegar um pouquinho do branco, vou vir aqui, ó, no oposto, ó, com essa sujeirinha, tá vendo? E olha como ficou. Ah, mas ficou, não tá dando nem pra ver legal. A gente vai intensificar. E depois, se você ver que secou, ainda não tá legal, você vai pegar um pouquinho do sépia e intensifica com o sépia. Pronto, vai aparecer legal, tá? Aqui eu vou ter que deixar secar. Essa parte aqui e essa aqui, eu poderia fazer preto, mas eu fiquei pensando, eu vou fazer berinjela, tá? Com preto. Vai ficar bonito e vai chegar na tonalidade que eu quero. Então, vamos lá. Aqui. Por que berinjela com preto? Porque eu preciso fazer uma sombra. E a cor mais escura que eu vou conseguir para o berinjela vai ser o preto. Acho que o verde pântano também daria certo, mas eu prefiro o preto. Tá? Ó, venho. Eu vou fazer de um lado e do outro. Eu poderia já vir com o preto, mas não. Eu vou vir de um lado e do outro e vou aproveitar que a tinta tá aberta, porque eu não coloquei ali separado. Eu gosto de colocar as tintas separadas. Porém, eu não fiz. Então, eu vou botar de um lado e do outro. Também o espaço é pequenininho, não dá tempo de secar, não. Ó, deixei um pedacinho. Não, eu coloquei e não coloquei, né? Ficou aquela mal acabado. Agora eu vou para o preto e vou arrumando, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Ó, a minha sombra. E o mais escuro que eu preciso. Eu troquei também de pincel. Tinha necessidade? Não, não havia necessidade. Porém, eu não queria lavar o pincel, ok? E eu vou usar ele ainda. Vou vir aqui. Ver que por enquanto eu tô brincando só com sombra. Eu não tô trabalhando ainda com a luz, tá? Ok? Vamos aproveitar e vamos fazer o quê? Vamos fazer o pezinho, porque é muito pequenininho. Depois que a gente fizer o pezinho, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? O pé é o amarelo. Lembra que eu falei que o pezinho era exatamente igual o biquinho? Que eu ia até adiantar, mas resolvi que não ia adiantar mais não, porque é muito pequeno. Ó, cobri com amarelo ouro. Vou fazer tudo de uma vez. Não vou nem ir fazendo igual eu faço. Não, vou cobrir tudo.
Ó, amarelo ouro. Sem mistério. Ah, mas tá borrado. Gente, calma. Eu sei que talvez não tá dando aquele resultado. Essa semana eu vou voltar com outra corujinha. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários para mim poder estar tirando, tá? Talvez eu faça até ao vivo, mas se não for, eu vou olhar nos comentários e tiro dúvida, ok? E depois, nossa, a gente vai ter uma semana bem cheia de pintura. Se tem alguma coisa também que você gostaria de pintar, acha difícil, bota aí no comentário. Quem sabe nos anima a fazer um videozinho para estar tirando a sua dúvida, né? Porque é bom conversar um pouquinho. Ó, coloquei o amarelo ouro. Depois do amarelo ouro, eu posso vir com o caramelo, posso vir com o laranja, posso vir também com o marrom. Eu vou vir com o caramelo. Ó, faço a divisãozinha. Tá vendo aqui? É bem pequenininho. Aqui. Boto um pouquinho. Vou lá no outro, faço a mesma coisa. Tá? Ah, mas coloca só a sombra? Não, coloco luz também. Ó, limpando o pincel. Vou vir com um pouquinho do branco. E vou iluminar. Tá? Um pouquinho aqui. Olha que gracinha o pezinho. Pronto, pezinho pronto, certo? Agora vamos aqui, ó. O que que eu pensei? Eu posso fazer o lilás, como eu posso fazer na cor do laço em cima, vai ser um botão. Eu escolhi fazer igual o lacinho lá em cima, que a gente nem fez ainda, mas já vai pra lá. Então, eu vou cobrir com rosa, totalmente com rosa candy, ó. Ah, mas fica tão sem graça, porque é rosa. Não, lilás com rosa combina muito. Não, meu ver também, né? Mas se você não gosta, vamos lá. Ah, eu não quero colocar rosa. Coloca a cor que você achar melhor. Isso aqui vai ser um botãozinho. Eu tô fazendo ela lilás e rosa. Ó. Cobri totalmente. Tá vendo? Sem mistério. Uma bolinha. Eu peguei uma moeda, coloquei aqui e risquei, tá? Uma bolinha. Tá aqui. Agora eu vou vir com o pink e vou fazer uma outra bolinha. Ó. Se você não consegue fazer assim, eu não consigo fazer assim. Eu quero fazer um botãozinho, mas eu não consigo. Você pega uma moeda maior e uma moeda menor dentro. Ó, tá? Agora, eu vou fazer assim, ó. De um lado, eu vou colocar mais escuro, ó. Do outro, mais escuro, tá? Você já vai entender. Na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho do branco. Na parte de baixo, um pouquinho do branco. Ok? Com o pincel sujo. Aqui dentro, eu vou vir, ó, com um pouquinho mais de branco e vou clarear um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? É muito simples esse botão, ele não tem mistério. Aí você vai falar pra mim, mas mesmo assim não tá dando pra ver legal. Tá. Agora eu vou com o vinho e vou intensificar um pouquinho mais. Ó, aonde eu coloquei aquele rosa, eu vou escurecer um pouquinho mais. Ó. O pink, em cima do pink, tá? Ó, bem pouquinho.
Vou entrar aqui dentro, aqui nessa parte, vou escurecer. Vou na parte de cima, também vou escurecer. Ok? Lavo o pincel, que eu sempre falo para não lavar, né? Mas dessa vez eu vou lavar. Vou lá no branco, pegar mais um pouquinho e vou abrir aqui a cor, ó. E aqui dentro também. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel e o preto. E vou fazer 4 pontinhos, como se fosse aquela profundidade que a gente vê no botão, ó. Pronto. Tá pronto o nosso botão. Eu vou deixar ele secar. Aí você vai falar pra mim assim, ai, eu não entendi. Não entendeu? Vamos fazer mais um botãozinho. Que talvez assim você entenda melhor. Tá vendo que embaixo eu fiz o violeta com o lilás? Esse aqui. Vamos lá. Enquanto isso, ali em cima tá secando um pouquinho. Vou pegar, não vou nem botar esse aqui, peraí, eu vou trocar o pincel. Um pincelzinho maior. Deixa eu lavar aqui. Tá mexendo com... Vou pegar o violeta. O violeta não, o pink. E vou cobrir. Ó. Cobrir o espaço da moeda. Sem mistério. Tá? Fiz o preenchimento. Ó. Preenchi. Agora eu vou pegar o rosa, e vou fazer a parte de dentro aqui, ó. Que é como se fosse uma outra moedinha dentro de uma moeda. Ó, um outro círculo. Ó. Tá ok? Agora eu vou escolher aonde vai entrar mais sombra ou menos sombra. Vou pegar um pouquinho do vinho e vou colocar aqui, ó, na parte de baixo e na parte de cima. Peguei muito pouco, retorno, ó, na parte de cima onde eu quero que fique mais escuro e na parte de baixo. Agora, de um lado e do outro, eu vou colocar o branco com o pincel sujo, ó, desse lado e desse lado aqui, ok? Deixa eu limpar e vamos lá. Vou puxar o vinho para dentro do branco, ó. Vou pegar um pouquinho do vinho e vou colocar desse lado e desse lado. Que lado? Aonde tá o branco por fora, eu boto o vinho por dentro, para dar uma profundidade maior, tá? Ah, mas não tá dando nem pra ver. Volto de novo no branco. Quando secar, você vai retocar isso aqui, então ele vai aparecer um pouco mais. Volto no pink e vou intensificar aqui novamente. Aqui o vinho, aqui o vinho. É bem pouquinho, tá? Ó. Aí, para parecer que é um botãozinho, eu vou vir com o preto e vou colocar os 4 pinguinhos, ó.
Um, dois, três, quatro. Deixa eu pegar um pincelzinho menor aqui, só para dar uma arrumada. E tá aqui o botão pronto, certo? Ah, mas ficou muito escuro. Eu posso vir aqui, ó, e trabalhar. Esse aqui eu tô usando rosa. Ó, para dar aquela clareadinha. Então, tá aí. O violeta eu fiz do mesmo jeito, tá? Vamos pintar. Aproveitar que a gente tá aí e vamos pintar o laço lá em cima. Depois a gente volta, pinta a madeirinha e vamos para a finalização, ok? Ó, esse botão aqui vai ser violeta, que tá faltando ali que você viu no risco. Vou pintar o laço e o botão que tá lá em cima também, tá? Então vamos lá. Vou pintar ele com rosa, pink e vinho. Ó, vou cobrir com rosa, sem mistério. Deixa eu pegar só um pouquinho de diluente, que eu sempre falo isso. Eu gosto muito de diluente, tá? É questão de gosto mesmo. Vou vir aqui, vou cobrir o meu laço. Ó, você vê que quando coloco o diluente, estica muito mais a minha tinta. Ele tem uma profundidadezinha, que aqui eu não deixei agora, mas dá pra fazer ainda, tá? Como eu falei, aqui, ó, tô preocupando com o risco por fora, mas não tem porquê não. Por que não tem porquê? Porque dá pra fazer depois. Ó, aí eu vou pegar aqui e vou fazer aquela fendazinha igual tá ali em cima, ó. E aqui. Vou fazer aquela sujeirinha, ó, um risco, outro risco. Vou vir para o branco, que tá com rosa, e já vou iluminar. Você vê que tá bem suave. Vou vir aqui por trás da fenda. Bem suave. Vou lavar meu pincel ou limpar. Volto aqui e esfumo. Vou lá para o outro lado, enquanto aí tá dando uma secada. Como tá suja, eu vou aproveitar. A mesma coisa, ó. Agora eu vou com rosa. Esse aqui é o rosa candy, mas pode ser qualquer rosa. Ah, eu só tenho rosa bebê. Usa ele. Eu só tenho... Gente, usa o que você tem. E como eu falei, ah, eu quero pintar uma coruja, mas eu não tenho risco. Gente, vai no Google, escreve risco de coruja. Vai aparecer tanto risco, mas tanto, você vai ficar em dúvida no que pintar. Ah, eu quero pintar isso aí. Isso aqui é de aula. Entre em contato comigo pelo Message, tá? Pelo... Aqui mesmo na mensagem, fala comigo e a gente vê, tá? Eu vendo os meus projetos de aula e dou aula também, presencial, dou aula online. Você vê o que para você é melhor. Agora, você tem muitas opções no YouTube. No YouTube não, me desculpa, gente.
Google. Por quê? Porque o Google hoje em dia te dá muito risco. Ó, faço um risco, faço outro, ok? Aqui eu tô só abrindo um pouquinho mais. Pega um pouquinho do branco. E às vezes você também tem aquele risco que há muitos anos você viu, você copiou, você às vezes até já riscou, mas não sabia como pintar. Ó, chegou a oportunidade de tirar ele lá do pano sem cor e começar a colorir. Ó, venho aqui com o branco. Aí você vai falar assim, ah, mas tá tão sem graça, ele tá tão suave e eu não gosto. A gente vai botar um pouquinho mais forte. Ou você vai falar, não, pra mim tá bom, eu não gosto que fique forte, porque quando seca ele vai mudar, então eu não quero mexer. Ué, se não quer, deixa ele assim. Ó, vou pegar agora um pouquinho de vinho, porque eu quero ele mais escuro. Aí eu venho aqui, ó, vou aqui dentro, aumentar essa cor, ok? Vou aqui fora, ó. E muda mesmo quando você coloca o vinho. Tá? Vou voltar o branco com rosa no meu pincel e vou, ó, colocar isso aqui com um pouquinho mais de luz. Quando secar, lembra disso, você vai mexer na luz, você vai mexer na sombra novamente, tá? Então, essa primeira impressão, às vezes, que você tem que não ficou tão como você gostaria, muda conforme a secagem. Ó. Ok? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o botãozinho, que vai ser violeta, certo? Com lilás. Igual foi feito ela toda. Ó, violeta e lilás. E branco também, tá? Deixa eu pegar o lilás aqui, porque o branco já tá aqui aberto. Vou pegar um pincel que eu deixei, fui lavando tudo. Vou lavando não, colocando tudo aqui na água. Tá. Vou cobrir com o violeta. Ai, mas violeta é tão escuro, sem contar que por isso que eu fiz o laço rosinha. Porque se eu fizesse o laço violeta, com violeta, você não ia ver nada, certo? Mas aqui, eu poderia fazer esse botão rosa? Poderia, mas não ia dar destaque. Poderia fazer ele verde? Sim, ficaria muito bom, mas na hora eu pensei em fazer e acompanhar o que eu fiz lá embaixo. Então, agora já foi, certo? E a gente vai trabalhar e vai ficar legal. Ó. Agora eu vou pegar o lilás e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, ó. Uma outra bolinha numa bolinha, certo? Aí eu tenho um stencil, faz com stencil, fica muito legal e facilita muito a sua vida. Agora, se você não tem o stencil, tá vendo? Dá certo do mesmo jeito, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco com esse pincel, né? E vou colocar nessa parte aqui, ó, de baixo. Por quê? Porque eu quero que essa parte aqui embaixo fique mais escura. Se eu colocasse do lado, aqui ou aqui, eu não ia ver a separação.
ó. Ok? Só por isso. Vou pegar um pouquinho mais de branco e vou colocar aqui, ó. Que aqui eu quero que clareia mais. Vou voltar no violeta. Ó, vou intensificar desse lado e aqui, ó. Que se o claro tá lá, o escuro vai ficar aqui, por dentro. Ok? Que aí você consegue ver legal. Um pouquinho mais de branco. Aqui. E aqui. Aqui e aqui. Aí, como a gente fez lá, lembra que a gente fez no rosa? Vou pegar o preto e vou fazer os quatro furinhos do meu botão. Quando secar, eu vou pegar o line e vou botar uma linha aqui, igual eu vou colocar no cordão. E vou deixar isso aí secar, tá? Não adianta. Ah, mas, gente, não adianta ficar mexendo, porque não vai ter resultado. Tá molhado e às vezes tinta sobre tinta acaba tirando tinta. Como assim? Vai criando um grande excesso e você não consegue obter o resultado que você gostaria. Vamos agora fazer o cabinho que ela tá, o galho, tá? É só eu centralizar aqui pra gente poder conseguir ver, né? Porque senão eu vou ficar falando e você não vai conseguir ver. Esse laço tá pronto? Ainda não. Ó, mas já tá bem encaminhado. Ó, tô só esfumando. Pra quê? Pra ficar mais suave. Tá? Depois eu mexo nele novamente. Agora ela tá, ó, sobre um galho. Como essa parte aqui já tá mais adiantada, a gente vai fazer essa parte de cá, ok? Pra você ver como é feita. Ui, desculpa, gente. Desculpa. Desceu demais. Então, vamos lá. Vou fazer essa parte aqui pra você ver como é feita e você vai conseguir fazer sozinha, ok? Eu ia fazer com sépia, mas mudei de ideia. Vou fazer com verde oliva. Ó, vou pegar o pincel e vou varrer, ó, para cima com o verde. Ó, risco e vou varrer. Ah, mas não é para cobrir? Não, tá vendo? Varrendo. É para ficar assim. Aonde for a parte mais escura, você pode até, ó, caprichar e colocar. Ó, varri. Quando você varre, tem lugar que vai pegar mais, tem lugar que vai pegar menos. Ok? Aí você vai vir com o branco, tá? E aqui, ó, de baixo para cima, onde você não colocou, você vai colocando, ó, e varrendo para baixo. Tá vendo? Ah, mas é isso mesmo. Esses manchadinhos que vai fazer ficar um charme. Se o pincel, eu peguei um pincel grande, mas se você pega um pincelzinho menor, é que esse aqui tá tão sujinho com o... Eu tô com medo de sujar mais ainda. Com o lilás e o violeta, ó, puxo, ó, sem me preocupar. Tem parte que eu vou puxar que ele vai pegar um pouco mais, ó. Tem parte que eu vou puxar e ele vai pegar um pouco menos. Não vai cobrir totalmente, mas vai cobrir quase que todo, não vai, vai ficar esses falhados, correto? Eu vou vir agora com o branco, ó,
e vou puxar no oposto. Se for com o sépia, ele fica até melhor. Só que eu queria fazer com o verde. Ó. E dá um efeito muito legal. Você pode pintar? Pode. Como assim? Vim riscando assim, ó, que eu tô falando. Você pode fazer isso aqui, ó. E cobrir. Mas tá vendo que não fica igual? Ó. Não fica igual. Quando eu faço esses risquinhos assim, depositando a tinta, a moda vai-se embora. Eu falo que a moda vai-se embora. Ele dá um charme, ó, que pra mim é muito legal esse efeito. Aí você vai falar pra mim assim, ah, mas eu não gosto. Então não faça. Faz do jeito que você acha que vai ficar legal. Isso aqui é uma ideia para você ver que às vezes o simples também é legal. Ó. E é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo. Tá vendo que eu já tô acabando o galho? E eu levei esse galho até onde? Eu levei ele até o final do meu tecido, aonde vai entrar a costura. Mas tem essa necessidade? Não, não tem essa necessidade. Pode ser só um pedacinho. Só que eu queria que ele tivesse esse efeito e no finalzinho dele ele entrasse para dentro da costura. E é muito rápido, então não me atrapalha em nada. Tô indo lá no final, é aqui longe. Esse pano tem 54. Não, 50. E eu com 54 na minha cabeça. É o alba. Ele tem 50. Mas ele é tão grande que tem hora que eu acho que ele é maior. Muito bom. Tá lá, vai entrar lá dentro. Eu descosturei ali porque eu achei um tecido, mas me arrependi, porque de verdade não tem a necessidade de descosturar. Né? Mas eu falei assim, vou descosturar porque aí o tecido vai entrar ali. Eu quero fazer um negócio diferente. Ah, bobeira minha. Que não precisava, não. Depois que eu fiz, aí eu vi, já fiz aí, né? Que negócio. Aqui embaixo eu tô só arrumando, tá? Vamos voltar aqui. Você viu, descosturei um lado só. E depois que eu vi a bobeira que eu fiz, aí já era. Ai, meu Deus. É que a pessoa gosta de ter trabalho. Ó. Fiz o risquinho e puxo. Fiz o risquinho e puxo. Mas ficou falhado. Lembra que eu falei? A intenção é exatamente essa. Ó. Aí eu venho agora com o branco e vou puxar. Não precisa ser só o branco. Ah, eu não tenho branco. O próprio palha. Ok? E assim eu vou até o final. Tá? Aqui eu vou puxar uma linha. Vou cruzar aqui, puxar uma linha saindo aqui de dentro, pulando para fora. Vou mexer nesse olho, fazendo o quê? Iluminando ele. Não tem mistério também, porque nós temos aqui no canal ensinando. Ah, mas eu gostaria de ver. Deixa eu mostrar um só, que o outro é feito exatamente igual. Pego um pouquinho de branco, ó, no pincel comum. Aí eu vou vir aqui, ó, é que tá molhado ali e vou, ó, iluminar aqui, ó, com o branco.
Aí você vai falar assim, ai, mas se não gostar, não faça isso aqui não. O que você vai fazer? Você vai só botar o pinguinho, tá ok? Ali. Aqui, ó, também vou iluminar. Pode ser feito com o pitoá. Eu peguei um pincel comum porque não há necessidade do pitoá, tá? Ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Só branco, não tô fazendo mais nada, a não ser passar o branco. Se eu ver, ah, mas ficou muito branco aí, eu posso pegar o preto e fazer novamente. O que eu faço num, eu faço no outro, ó. Iluminar. Com o branco. Esse aqui é o berinjela, que tá embaixo. Ilumino com branco. Aqui dentro a mesma coisa, ó. Só quando botar a tinta, tira um pouquinho do excesso no pano e depois vem trabalhar. Tá? Botei aí. Aqui é branco, certo? Agora eu vou virar o meu pincel. Esse aqui não dá porque tá todo detonado. Ou pegar o pinta-bolinha. Eu separei o pinta-bolinha, não sei se tá aqui. Acho que não sei onde eu botei. Vou lá no branco e vou fazer uma bolinha aqui, ok? Vou lá do outro lado, aqui, ok? Vou fazer mais uma aqui, outra aqui, pode ser até menor. Uma aqui, outra aqui, ok? Vou pegar aqui, ó, botar um pouquinho de branco. Nossa, vai ficar assim, claro que não, né? Olha como tá meu pincel, ele quebrou, fiquei com pena, encaixei o outro, que já tava quebrando também. Ó, para iluminar. E está pronto a nossa coruja, tá? Tô só iluminando aí, mais nada. Na parte de cima lá, ah, tá pronto? Sim, já fiz com o branco. Aqui, ó, se você quiser, você pode também iluminar um pouquinho. Aqui também. Tá vendo? Vou pegar aqui um pouquinho mais de branco. Volto. Nossa, deu uma sujeirinha aqui. Volto aqui, ó. Mexendo novamente no lacinho. E agora fica a finalização. Eu quero agradecer os inscritos do meu canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Isso é muito importante para mim. De verdade. Eu venho aqui por vocês, também por mim. Mas é muito gratificante saber que, de certa forma, eu posso estar ajudando. Porque esse é meu intuito. Eu quero sempre estar ajudando. Meu muito, muito obrigada. De verdade, eu não sei como agradecer. Compartilhe, dê o like. Convido outras pessoas a estarem vindo para cá, a aprender junto. Comenta. Tira dúvida. É a nossa aula online. E essa semana eu vou voltar ainda com outra corujinha. E gostaria muito de ter você aqui. Meu muito, muito obrigada. Espero de verdade ter ajudado. Estar ajudando de alguma forma, né? Vamos embora pintar, pessoal. Vamos nos animar, que aqui é um animando o outro. Vou continuar aqui mexendo, né? Por quê? Porque se eu não mexer aqui e secar totalmente, depois talvez eu nem tenha animação de acabar. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo.